Muito boa noite para todos. Vamos hoje, então, à nossa sétima aula da disciplina Fundamentos da Hidroginástica, no nosso período letivo excepcional, na qual nós iremos continuar comentando sobre hidroginástica e condicionamento físico, agora na parte 5. Essa parte vai se dedicar aos temas de planejamento, faltando uma vírgula ali, controle e avaliação. E o conteúdo dessa parte, que começa hoje, é proposta de periodização, relevância da notação e do monitoramento da frequência cardíaca, propostas da notação e do monitoramento da frequência cardíaca, escala de Borg, também conhecida como percepção subjetiva do esforço. Vamos conversar também sobre o teste da fala, em inglês o talk test. Vamos também falar sobre avaliação médica e, logicamente, sobre avaliação funcional e os aspectos que mais importam para o nosso entendimento sobre a avaliação de hidroginástica. Bem, sobre periodização, eu vou apresentar para vocês praticamente tudo o que está escrito no manual do instrutor de fitness aquático da AIA 2018 sobre periodização. Eu vou ler para vocês, está no original em inglês, mas isso é tudo o que nós temos exatamente na página 229 dessa publicação, que de fato é uma publicação importante para os professores de hidroginástica que se interessam para prescrever exercícios e para planejar com isso aulas e programas de hidroginástica. Bom, o que está escrito aí é o seguinte: a ideia básica de periodização é olhar para um grande quadro, ou seja, olhar para um grande cenário, olhar para uma figura ampliada, né? Um planejamento maior, vamos dizer assim. Esta grande figura pode ser um semestre, um calendário anual, um número específico de aulas ou sessões de exercícios. Quando usando a periodização, primeiro, considere o objetivo do plano de exercícios. Se o seu objetivo, aí é o objetivo traçado pelo professor, tá? É aumentar o condicionamento físico em geral, você deve incorporar ambas, né, as componentes do condicionamento físico relacionadas com saúde e habilidade. Por outro lado, se a força for o seu primeiro foco ou principal foco, você deve destacá-la ao longo do processo de planejamento e programação. Uma vez que o objetivo tenha sido estabelecido, o foco geral para cada semana ou série de semanas deve ser criado. Por exemplo, se o objetivo primário é o condicionamento geral, então o foco das 4 primeiras semanas de treinamento em um plano de periodização de 12 semanas deve enfatizar a endurance cardiorrespiratória. Outras componentes do condicionamento físico deverão ser também incluídas, mas elas não vão ser o foco primário. Um exemplo, uma aula pode incluir 10 minutos de aquecimento, 20 minutos de treinamento contínuo, aí visando endurance aeróbica, 10 minutos de exercícios focalizados em força, 10 minutos de contínuo treinamento e 10 minutos de volta calma
ou etapa final da aula, com o foco na flexibilidade. Durante o curso dessas 4 semanas, a duração ou intensidade dos segmentos de endurance aeróbica irão aumentar para adicionar um novo estresse de treinamento necessário para a melhoria da área focalizada, nesse caso, a endurance aeróbica. Naturalmente, nós não podemos manter o aumento dos esforços e da intensidade sem considerar o descanso, sem adicionar o descanso. O descanso deve também ser planejado dentro da programação. Uma ideia básica sobre como incluir descanso ou adicionar descanso no processo de treinamento pode ser o paradigma de 3 acima e 1 abaixo. Nesse paradigma, a programação aumenta em intensidade sobre o curso de 3 semanas e então há uma redução em ambas, intensidade e volume, por uma semana. Algumas turmas podem não necessitar de uma semana completa de descanso, mas incluir pelo menos um dia de descanso ativo por mês é recomendado. O planejamento progride deste modo para que seja cumprido o tempo estabelecido até que seja completado e então um outro plano de periodização será iniciado. Em suma, a periodização envolve as seguintes ações: determinar o período de tempo, por exemplo, 12 semanas, 6 meses, um ano inteiro; determinar o objetivo, condicionamento geral, um parâmetro específico do condicionamento; criar um plano de treinamento baseado em objetivos; planejar ou individualizar exercícios e incorporar sessões de descanso ou repouso. Bem, turma, como vocês podem ver, essa é uma proposição muito simples. Ela não nos deixa em condições efetivas para que nós façamos um planejamento de periodização para uma turma de hidroginástica e nem mesmo se nós pretendermos individualizar um treinamento de hidroginástica para um atleta ou para uma pessoa que queira apenas se condicionar com o objetivo de promoção de saúde e qualidade de vida, né? E aí priorizando emagrecimento e estética. Na verdade, isso é apenas uma diretriz muito básica e é só isso que nós temos no manual da EA. Mas, na verdade, esse é um assunto que realmente tem uma lacuna muito grande na literatura, tanto em livros como artigos. Eu queria até apresentar para vocês aqui cerca de 3 capas de livros de um autor brasileiro, né? Professor Antônio Michel Aborrage, também conhecido como professor Nino Aborrage, ele preferiu assim se denominar nos últimos 2 livros que ele lançou, desde o primeiro livro, Hidroesporte, em 1997, depois Hidrotreinamento, em 2003, e finalmente Treinamento de Força na Água, de 2008, ele mencionou a questão da periodização. É um dos poucos livros, no Ocidente pelo menos, que menciona, mas também não apresentou uma proposta de periodização. Ele apresentou linhas gerais até melhores do que as que estão no manual da EA. Realmente bem mais densas em informação. Mas, por outro lado, ficou, né, nos devendo, no bom sentido, é lógico, uma proposta de periodização mesmo fictícia para o condicionamento em hidroginástica, voltado para atletas, por exemplo,
em treinamento complementar às atividades esportivas que fazem, ou voltado para as pessoas sedentárias e até mesmo populações especiais. O professor Nino Borrage foi preparador físico de equipes de futebol do São Paulo, São Paulo Futebol Clube, usando inclusive exercícios na água, né, condicionamento na água, trainer especialista da AEA e foi também professor da Universidade Federal do Sergipe. Bom, nós vamos então agora passar uma outra fase e vamos comentar sobre a relevância da notação e do monitoramento da frequência cardíaca. Sobre periodização, eu vou pedir que vocês fiquem com essas informações iniciais e esse assunto nós vamos retomar em aplicação pedagógica da hidroginástica, na qual eu proponho na disciplina realmente um planejamento de periodização. Evidentemente que é um planejamento preliminar, mas um planejamento tendo em vista a natureza dos exercícios aquáticos e a realidade que nós normalmente temos diante de nós quando estamos lidando com turmas que pretendem, de fato, a melhoria de parâmetros ligados à promoção da saúde e da qualidade de vida. Por hora, vamos conversar sobre a relevância da notação e do monitoramento da frequência cardíaca. Bom, antes de mais nada, a frequência cardíaca do exercício ou percentual da frequência cardíaca máxima constituem formas de medição ou indicação das adaptações induzidas pelo treinamento, pelo condicionamento físico. O percentual da frequência cardíaca máxima e o percentual do consumo máximo de oxigênio, eles se relacionam de maneira previsível, independentemente de sexo, idade, etnia, nível de condicionamento e até mesmo tipo de exercício. Nós poderíamos, inclusive, pensar, sim, em verificar, medir a intensidade do esforço por meio do consumo máximo de oxigênio. O problema, pessoal, é que a medição direta do consumo máximo de oxigênio é um processo custoso e não é, de fato, prático em se tratando de condicionamento em geral em academias, condicionamento em piscinas, com natação e hidro, inclusive, né, quando os praticantes estão fazendo aula no meio aquático, é mais complicado ainda essas verificações ou aferições do consumo máximo de oxigênio. E por essa razão, nós priorizamos a notação, inclusive a análise dos percentuais de frequência cardíaca máxima, porque eles guardam, como eu comentei no slide anterior, uma relação com os percentuais de consumo máximo de oxigênio. Nós podemos ver aí nessa tabela de McArdle e colaboradores, 2018. Do lado esquerdo nós temos os percentuais da frequência cardíaca máxima e do lado direito os percentuais do consumo máximo de oxigênio. E nós podemos verificar, por exemplo, que com 80% do percentual de frequência cardíaca máxima, nós estamos nos exercitando, em média, a 70% do percentual de consumo máximo de oxigênio. É verdade que essa tabela é baseada em equações que possuem uma estimativa de erro em torno de 8% aproximadamente. É uma margem de erro em torno de 8%. Mas, em geral, isso não influi de maneira decisiva nos processos de prescrição baseados na frequência cardíaca, no percentual de frequência cardíaca máxima, que quase sempre, quando bem orientados, promovem, sim, o esforço dentro de percentuais do consumo máximo de oxigênio com muita proximidade e promovem até melhorias em pessoas que não são atletas, promove melhorias, sim,
no nível do consumo máximo de oxigênio. A relação entre o percentual da frequência cardíaca máxima e o percentual de consumo máximo de oxigênio é a mesma para exercícios realizados com braços e pernas, em indivíduos sadios, pessoas com peso normal ou obesas e até as pessoas classificadas em populações especiais. Mas atenção! Para os exercícios realizados com os braços, membros superiores, exercícios predominantemente realizados assim, estes produzem uma frequência cardíaca mais baixa do que os realizados com as pernas. E isso sim influi na prescrição dos tipos de exercícios com essas características. Na hidroginástica, nós temos muitos exercícios que são realizados com os braços, com membros superiores. E a frequência cardíaca abaixa em função disso, E mais ainda, nós vamos ver isso adiante, porque os exercícios são realizados no meio aquático, e no meio aquático a frequência cardíaca sofre influências que vão realmente determinar uma variação menor de batimentos para um mesmo consumo de oxigênio, o mesmo consumo de volume máximo de oxigênio, em comparação com a mesma frequência cardíaca em terra. Nós vamos conversando sobre isso mais à frente. Como regra geral, a capacidade aeróbica ela é elevada se a intensidade do exercício é mantida regularmente entre 55% e 70% do máximo. Atenção, eu estou falando mantida regularmente numa faixa de esforço. Vejam aí, essa faixa é de 55% a 70% do máximo. Nós podemos chamar isso também de zona-alvo de esforço ou zona sensível de treinamento. O que eu quero destacar para todos, turma, é que não tem essa coisa de um determinado número da frequência cardíaca ser mantido durante um exercício, seja ele qualquer que seja, inclusive de hidro, ok? Nós sempre estaremos nos exercitando em meio a uma zona de esforço, uma zona alvo de treinamento, uma zona sensível de treinamento. Para a maioria das pessoas, a frequência cardíaca de 70% do máximo representa um nível de esforço moderado. E nesse nível, que permite até conversa, ele é chamado também de conversacional, não há desconforto do tipo produzido por acúmulo de lactato, a hiperpneia, que é a respiração realmente com muita dificuldade, que obriga inclusive a pessoa a reduzir muito para que o padrão respiratório não fique descontrolado. E aqui nós temos os métodos que procuram estimar a frequência cardíaca de todos nós, pessoas que desejem praticar o exercício físico para as mais diversas finalidades, inclusive os atletas. Então vocês veem lá no alto, Fox e colaboradores, 1971. Nesse trabalho clássico é mencionada a frequência cardíaca máxima como sendo 220 menos a idade, e ali ao lado está escrito, essa tabela do Colégio Americano de Medicina e Esporte, está escrito que isso seria mais adequado para um grupo pequeno de homens e mulheres, mas na verdade é utilizado no mundo inteiro para tanto grupos pequenos de homens e mulheres, como até mesmo para grupos maiores. Tá? Temos também a contribuição de Armstrong, em 1952, fisiologista sueco. Ele traz uma fórmula de frequência cardíaca máxima é igual a 216,6 menos o resultado do que tivermos, 0,84 vezes a idade.
Tanaka e colaboradores 2001 apresentam uma outra proposta. Gallia e colaboradores 2017 mais uma. E Gouliat e colaboradores 2010 ainda apresentam outra. Bem, é importante que vocês saibam, né, da existência de todas essas tabelas. Mas, turma, McArdle e colaboradores, que são fisiologistas internacionalmente conhecidos e que possuem assento também no Colégio Americano de Medicina Esportiva, lembram que a frequência cardíaca máxima tem sido estimada comumente com 220 menos a idade em anos, com os valores sendo independentes de etnia, sexo, em crianças e até adultos. Donde nós temos uma equação que é muito simples. Frequência cardíaca máxima podendo ser encontrada mediante a subtração de 220 menos a idade. Um exemplo estimativo logo abaixo, no caso do indivíduo de 40 anos de idade, a frequência cardíaca máxima será 220 menos 40, 180. Mas atenção, a frequência cardíaca é um indicador de esforço que pode servir, sim, para medir a intensidade de um determinado exercício. Nós já comentamos isso nos slides anteriores. Mas ela é sujeita a uma série de influências, turma. Essas influências vão, por exemplo, de altitude. O pessoal do Flamengo ontem deve ter sentido essa altitude, com certeza, em Quito, porque Quito é uma capital a quase 3.000 metros acima do nível do mar. Mas não estou provocando, só estou comentando, hein, turma, por favor. Além da altitude, nós temos se a pessoa está dentro d'água ou fora d'água. Dentro d'água há uma redução, sim, de batimentos, há uma influência sobre esses batimentos. Se a pessoa está, consequentemente, a nível do mar, se ela toma medicamentos, se ela está sob condição emocional, seja de alegria ou tristeza, o próprio clima influi na frequência cardíaca. Então, essa equação, ela é uma estimativa e há um entendimento de que o número que ela resulta admite variações para 10 batimentos acima e 10 batimentos abaixo, entre outros aspectos. E os proponentes dessa equação ainda destacam que o ideal é sempre você fazer o cálculo, porém, sempre prestar atenção ao praticante sob a sua orientação de prescrição de exercícios. Ok? Bom, para que serve, né, o cálculo estimativo da frequência cardíaca máxima? Isso é necessário como etapa para a determinação da zona-alvo ou zona sensível de treinamento, que por sua vez é uma estimativa, sobre a qual vai ser medida a intensidade do treinamento. Daí, depois disso, vão ser avaliados posteriormente os efeitos sobre a aptidão física, nesse caso, cardiorrespiratória, dos praticantes de uma corrida, de uma caminhada, de uma aula de hidroginástica, que é o nosso caso. Nessa imagem eu apresento para vocês um gráfico sobre a zona sensível do treinamento, estimada para as idades que vão aí de 20 até os 70 anos. Você tem embaixo, né, as idades, na vertical à esquerda você tem então as frequências cardíacas estimadas e aqui você tem a zona sensível de treinamento apresentada em relação às idades dos indivíduos. Agora, entendam isso também da seguinte forma: zona sensível ao treinamento dos indivíduos
das senhoras e dos senhores, dos homens e das mulheres, que forem treinar, certo? E é importante destacar que o processo de treinamento ele deve começar, deve principiar, e isso é uma questão de periodização, sempre partindo de prescrição de exercícios que sejam, de fato, praticadas por todos aqueles que estiverem sob a nossa orientação, de modo adequado, com boa postura, com equilíbrio, aproveitando as sinergias musculares em movimentos realizados em todos os eixos e planos de movimento, certo? E com domínio, com autonomia, para que o progresso rumo aos níveis mais elevados da zona de treinamento prevista para aquela idade aconteça com segurança, sem o risco de mal súbito, sem o risco de um incidente qualquer na sua aula que pode ocasionar desde um mal-estar que se resolva com um pequeno descanso até uma questão problemática que possa dar até internação hospitalar e daí para o pior. Isso pode acontecer, inclusive em aulas de hidroginástica. Mas nós não iremos agora fazer cálculo estimativo da frequência cardíaca máxima e nem cálculo estimativo da zona de sensível ao treinamento, zona-alvo de esforço dos alunos e alunas de hidroginástica, não. Eu gostaria de deixar com vocês, para encerrar a nossa aula de hoje, algumas outras considerações adicionais acerca da relevância, né, da notação e monitoramento da frequência cardíaca, que é o tema da nossa aula, tá? Bom, a quantidade de sangue ejetada para fora do coração a cada batimento, não é a cada minuto não, a cada batimento, é conhecida como volume sistólico. Os volumes sistólicos de indivíduos treinados aerobicamente são maiores do que os indivíduos não treinados, o que explica por que os primeiros, os treinados aerobicamente, têm uma frequência cardíaca mais baixa em repouso. Essas reduções na frequência cardíaca que ocorrem na situação de repouso e nas práticas de exercícios aeróbicos sob intensidades submáximas depois do treinamento são excelentes indicadores, muito provavelmente, pessoal, do aumento do volume sistólico nos indivíduos treinados. Como o volume aumenta, o número de batimentos não precisa ser tão elevado. O coração já está tendo batimentos mais eficientes. Donde essa parece ser uma, lamento ali, está escrito ser uma, mas essa parece ser uma, erro de digitação, aquela pessoa que ficou entre o teclado e a tela aqui do computador, mas eu vou resolver isso. Parece ser uma das razões para que seja notada e monitorada durante as aulas de hidroginástica a frequência cardíaca, tanto em condições de exercício como em condição de repouso. Nós vamos conversar sobre isso mais adequadamente na aula que vem. Fiquem com essas informações por enquanto. Muito obrigado pela atenção de todos. Comentários e dúvidas, por favor, enviem mensagens pelo nosso WhatsApp da turma. Um ótimo final de semana para todos. Muita saúde e proteção para todos vocês e as famílias de vocês.